Uma Nesga de Altanias. Autor Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, que é descendente de Vieira do Minho, mas nasceu em terras vimaranenses. Bem-vindo à Repórter X, Carlos Ferreira, que deu o nome de autor com o próprio nome. Exatamente. Uma Nesga de Altanias. Suscitou-me assim alguma dúvida, até foi ver à internet. Claro que eu sei o que é Altanias, vem de altura. Eu estou com o livro na mão, confesso que não li, só dei uma olhada aqui ao prefácio. Isto trata-se de um livro de poesia? O livro é uma obra poética e prosaica, mas acaba por ser, como é que é de explicar? Ele não tem uma base, não tem um tema base. Se fôssemos dar um tema base para o livro, seria uma espécie de biografia de emoções e de sentimentos ao longo da minha vida, desde que comecei a escrever até hoje. O livro, na realidade, não foi escrito de uma vez só, é uma compilação de muitos dos escritos que eu tinha, que juntei-os todos, desde a minha juventude até, pronto, o Carlos jovem e o Carlos mais adulto, e formou-se o que eu chamo esta Nesga, que é um livro relativamente pequeno, mas de Altania ou Altânia, altitude, digamos, do que pode estar aqui dentro, desde as mais derivadas emoções até pensamentos mais filosóficos, outros mais políticos, outros mais... Tem um pouco de tudo, alguns extremamente eróticos, tem um pouco de tudo. E tu nesta Nesga tens sonhado muito alto? Sempre. Aprendi a sonhar alto por um motivo muito simples. Aprendi que na vida nada sem preparo vai muito longe. Isto é um trabalho de muitos anos, em que eu tive que apostar alto para chegar aonde chegamos agora. Bem, eu vou-me aqui atrever a ler o texto que temos na antecapa. Chamo-me Carlos Ferreira, neste caso tu chamas-te Carlos Ferreira, e resolvi usar como nome de autor o próprio nome. Talvez mais por hábito que criei em terras helvéticas, vimaranense, nascido em 78 e descendente de sangue serrano da região da Serra da Cabreira, mais especificamente na vila de Ruibães, Vieira do Minho. Frequentei a escola até ao 9º ano e puder voltar, infelizmente com alguns precalços pelo meio, pois teimava mais no autodidatismo, o que me levou a reprovar por 3 vezes, sempre por faltas e por notas, diria o meu avô, canalhada brava. Uma expressão popular, não é, Carlos? Exato. A minha paixão pelas letras já vem de longe, muito longe, de quando ainda mal sabia pegar numa esferográfica. Essa parte da minha biografia a encontrarão na minha nota de autor, em adulto, meio sem saber o que queria para o futuro. Cumpri o serviço militar obrigatório, onde acabei por fazer mais 2 anos entre especialidades e incursões de guerra nos Balcãs. Tal me custou algumas traumas até hoje. No regresso trabalhei em várias áreas até que me dediquei à condução. Desde transurbanos. Os autocarros de Guimarães. Exato. A transportes de mercadorias, o volante tem sido o meu escritório há cerca de 20 anos. Pelo meio, nunca larguei o estudo autodidata e muito menos a escrita.
Estou na Suíça e faz 17 anos em março, país que me acolheu bem e onde tive o privilégio de conhecer outros autores e amigos que tenho em alta estima na área das letras, por intermédio de um projeto de rádio que havia na altura, com a minha esposa na Rádio Lora, a Onda Lusitana, programa semanal que se findou com a pandemia. É aqui uma pequena biografia, digamos, não é, Carlos? Sim, pediram-me uma pequena biografia. Na altura foi como saiu, escrevi à primeira, ficou. Não pensei muitas vezes. Carlos, tu portanto, já nasceste em Guimarães. Eu nasci em Guimarães. Mas costumas visitar Ruibães? Até vir para a Suíça, costumava lá ir todos os fins de semana, especialmente na época que os meus avós ainda eram vivos. As minhas férias passava sempre quase todas lá. Não as férias todas completas, mas no mínimo de uma semana ou duas passava sempre lá e eu estava lá todos os fins de semana. E faz parte também da minha formação, os ensinamentos que trouxe das terras altas através dos meus avós. A tua cultura. A minha cultura. Eu nasci em Guimarães, claro que a minha vida foi basicamente toda em Guimarães, mas nunca fugi ao sangue serrano de onde provenho. Como é que tu descreves a região de Vieira do Minho? Toda aquela região começa até por uma mística, não é? Terra de muitas histórias, lendas, muitas serras, muita água, muita serra, muita água, boa gastronomia, ótima gastronomia, não é? Temos o famoso Barrosão ali logo pegado, temos ali a barragem do Hermal. O Hermal de um lado, apesar que eu frequentava mais a outra parte temos a Cabreira em cima. Serra, pronto, muitas vezes fui ao Alto do Taléfo, eu adorava caminhar na serra, percorrer todos aqueles montes e vales, subir o Ribeiro, descer até ao Cábado. Para mim ir para o Ribeiro. Estamos ali junto também do Jerez, não é? Sim. E do São Bento da Porta Aberta. Viver em Guimarães é totalmente diferente. Vives na cidade? Eu cheguei a morar na cidade já na minha fase adulta, que aluguei um apartamento dentro da cidade. Eu morava mesmo dentro do centro histórico da cidade. Mas antes disso, nós morávamos em Silvares, numa casa que meus pais construíram com o seu suor e com o seu trabalho. Morei primeiramente num bairro Santa Maria em Silvares. Foi lá que cresci, foi lá que foi a minha infância, fiz lá a escola. E então meus pais construíram uma casa, na mesma em Silvares, mas num sítio mais isolado. Mas pronto, a gente cresce e começa a passar mais tempo junto da cidade do que fora dela. Mas nem por isso, alguma vez, me descuidei de ir sempre até à serra. E por vezes nem precisava de ir para a Serra da Cabreira. Qualquer coisa que fosse serra, eu sempre fui muito apaixonado pela serra. Também viveste a guerra nos Balcãs. Pode-se dizer que sim. Não tive estacionado meses a fio, como normalmente iam as unidades. Escolheste ir ou tiveste que ir? Não, escolhi ir. Hoje vejo talvez como uma má escolha. Estavas nos comandos? Não. Eu fiz a tropa normal, a tropa que nós chamamos de tropa macaca. E entretanto, como eu era muito bom de tiro, eles aludiram-me a continuar a fazer especialidades e tirar cursos. Então assinei contrato por mais 2 anos, especializei-me como atirador profissional de guerrilha, o que os americanos chamam de sniper, e ingressei numa equipa de 6, em que fazíamos incursões esporádicas aos Balcãs, quase sempre em Montenegro. Estive ali algumas vezes na fronteira com a Sérvia, fui uma vez ao Kosovo, 2 à Bósnia e Herzegovina. Normalmente era só mesmo para capturar os
os comandantes das milícias de terroristas que assoavam, que nem eram nem da esquerda, nem da direita, nem do centro, não era de lado nenhum, simplesmente... Eram milícias. Eram milícias. E como é que um indivíduo que era bom do tiro vem para motorista e não vai para a polícia? E o pai era polícia, foi de polícia há 38 anos, eu graduado de polícia, o meu pai foi o primeiro subchefe da PSP, eu próprio fui meio criado dentro de uma esquadra, porque a minha mãe tinha um quiosque na cidade, junto ao Tribunal de Guimarães, o quiosque da minha dona, e, na altura a esquadra ainda era lá perto, era um pouco mais abaixo, e eu, como sofria em pequeno de epilepsia, para não me deixarem ficar sozinho em casa, eu estava sempre ali entre o quiosque e a esquadra da PSP quando o meu pai estava de serviço. Cheguei ao fim e acabei por não me entusiasmar muito. Foi um pouco como o meu pai, fardas nunca mais, quando deixou a tropa, e depois foi polícia há 38 anos, eu já fui ao contrário. Agarrei-me ao volante, a minha paixão foi mais o volante do que... Portanto, e hoje, portanto, chegaste à Suíça há 17 anos, continuas no volante? Sempre agarrado à rosca? Sim. Mas quando vieste para cá, já vinhas com um emprego garantido ou não? Não, caí aqui assim meio de paraquedas, disseram-me que, pronto, à partida teria aí um contrato de trabalho, eu vim para cima, se gostasse, se não gostasse, tinha o bilhete para ir embora de volta. Nisto, pronto, correu bem, fiquei empregado, trabalhei nas obras por cerca de mês e meio, 2 meses, como servente. Entretanto, que foi para a firma Marti. Entretanto, vieram perguntar se eu é que era o funcionário novo que tinha carta de pesados e perguntaram-me se eu não queria começar a andar com um caminhão de betão, uma Farmisher. E pronto, comecei aí, depois nunca mais larguei. Trabalhei em algumas firmas diferentes. Da Marti fui para uma firma que é a Georg Weiss, de transportes de produtos alimentares. Daí fui trabalhar para uma reciclagem, andava com multas, com contentores, e entretanto voltei para a área das obras, mas terraplanagens e coisas do género, onde estou atualmente. Desde que nasceste até hoje, tiveste alguns traumas, inclusive com a guerra? Sim, isso tive. O meu primeiro trauma foi ter sido epilético, que foi uma coisa muito assustadora para mim, eu criança muito pequena, quando tive o primeiro ataque aos 5 anos. Curei-me e durante muitos anos ficava com medo que voltasse a ter. Quando é que surgiu essa cura? Com que idade? Com os meus cerca de 13 anos, mais ou menos. Foi quando começaste a fazer sexo? Não, foi quando comecei a fazer outras coisas sozinho, sexo sozinho. Pronto, assim dizer. Eu digo isto, infelizmente, eu sei que a epilepsia no homem, principalmente no homem, quando chega à idade maior, na adolescência, o sexo atenua a epilepsia e pode voltar mais tarde, a partir dos 60 ou dos 70, chegarmos lá. Isso é a prova viva e sei o que estou a dizer, não quero adiantar mais nada. Não se passou comigo, que ainda não atingi essa idade de mais velho, não é? Mas não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com alguém muito próximo. E eu fiz-te esta pergunta, tu riste, mas na verdade pode ou não ter a ver, a cura pode ser essa. Não sei se terá alguma coisa a ver, porque assim, eu sexualmente ativo na descoberta foi antes dos 3 até. Sim. Achar piada de certas coisas, né? A gente já se começa a tocar e pronto. Sim, mas na verdade falei nisto porque eu sei de antemão que principalmente os homens com a epilepsia, quando chegam à idade do sexo, ou melhor, quando casam, começam a ter sexo, que é mais provável, não é? Aqueles de antigamente que não casavam era mais difícil. Hoje nós temos mais liberdade, não é verdade? Isso atenua e depois pode voltar mais tarde. A pessoa quase esquece que teve esse problema. É científico também, não é só pessoal. Eu fiquei curado através de medicação. Claro, também. Também é preciso a medicação, claro. Foi regulada, claro. E eu deixei de tomar a medicação oficialmente, comecei a ser reduzida aos 9 anos.
E fiquei sem medicação a partir mais ou menos dos 11 anos. Por isso, graças a Deus, não implica na tua vida, Nunca senti principalmente profissional, porque és condutor, não é? Tens claro, muita responsabilidade. Uma nesga de Altanias. Queres ler um poema? Posso À ler? tua escolha. Posso ler? Abre uma página assim, Alquelhas, não é? Vou escolher Alcalhas. Vou escolher um poema que é logo o primeiro. O primeiro não, aliás, minto. É o segundo. Porque este livro também... este poema foi dedicado ao meu enteado que faleceu há 3 anos, aqui na Suíça, com 23 anos. E eu dediquei-lhe este poema e prometi à mãe dele que lhe dedicava este livro. Então eu vou ler o poema que dediquei ao meu enteado Henrique. E este poema foi escrito de propósito para o dia do funeral dele, e dediquei-o com todo o amor e com todo o carinho, porque além de enteado, eu vi-o como um filho, claro, logicamente, mas tornou-se também um grande amigo. E então o poema diz assim: Olá, meu bom amigo, bons olhos te vejam, mas adeus, até já. Não, se calhar, talvez depois da manhã, quiçá um dia destes, mas não já. Primeiro por cá temos de regar, adubar e criar, e sempre a cuidar para crescer, pois digo-te que é para depois de amanhã, quando já madura, tua flor já conseguirá correr. Então adeus, até já, meu bom amigo. Não, se calhar, talvez depois de amanhã. Não há linhas, não há muros. Ou sequer simples sebes. Nada. Não há nada que me separe do que eu quero. Carlos, o que é que tu queres? Quero muita coisa, não é? Lógico. Mas acima de tudo, quero estar bem na vida. Quero estar bem na vida e quero que todos estejam à minha volta, que estejam bem na vida. Queres muitas altanias? Quero muitas altanias ao longo da vida. Ao longo desta nesga? Exato. Porque assim, as pessoas passam a vida à procura da felicidade. E esquecem-se de uma coisa, a felicidade não é um lugar. A felicidade é um trabalho contínuo. São momentos. As pessoas esquecem-se que foi aquele encontro com um amigo no café que não quer que acabe. Foi aquele primeiro beijo que não quer que acabe. Isso é que é a felicidade, são aqueles momentos que a gente não quer que acabem. Então é um trabalho contínuo. A felicidade, por assim dizer, não é um lugar. As pessoas confundem felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero encontrar a felicidade. Não é um lugar. Mas temos que ir a procurar. Temos que ir a procurar. E isso dá muito trabalho. Portanto, o livro deu muito trabalho para nós, neste momento, estamos no meio da felicidade. Olha para onde eu te trouxe. Circula com os olhos à tua volta. Exatamente. Estás no meio de tudo e no meio do nada. Exatamente. No verde da natureza, na água que corre por esse rio abaixo. Exatamente. No céu azul, hoje está azul, está de sol. Isso é felicidade. E a felicidade também começa por nós. Claro. Exatamente. Nós também temos que a procurar. Ou nós achamos-la. A felicidade acontece. Por vezes procuramos-la. Por vezes barramos nela. Este livro traz a felicidade ou vais à procura dela também? Este livro traz a felicidade para quem achar que lhe produz felicidade. A mim traz-me felicidade porque concretizei algo que eu pensava que nunca iria fazer na minha vida, até que um dia decidi e vou fazer. Há quanto tempo que começaste a fazer este livro? Na realidade, o livro é composto por muitos textos, alguns deles com 30 anos. O trabalho de organizar todo o texto e introduzi-lo aqui dentro tem cerca de 2 anos e meio a 3 anos, com muitas negativas por parte de editoras, com muitas faltas de resposta, com muito desleixo também meu, que por vezes deixava-me ir abaixo e esquecia o livro de lado.
Até que pronto, com a ajuda da minha esposa, do padrinho literário desta obra, o Jorge Esteves, autor de Jorge Ribas, que me empurraram um bocado para a frente com isto e me deram novamente ânimo e pronto, foi trabalhar, fazer a capa, montar o livro internamente. A única coisa que escrevi de raiz atual foi só a nota de autor, especificamente só para o livro. Tudo o resto, pronto, é como eu disse antes, é uma espécie de biografia do meu estado de espírito ao longo da minha vida durante os últimos 30 anos, 33 anos. Vou fazer aqui uma psicoanálise ao livro, tenho na mão. É um livro bastante manejável, tem alta qualidade, uma espessura razoável para um livro que tem 134, 135 páginas. Papel couché tipo antigo que está muito bem conseguido. Eu gosto deste papel amarelado tipo velho, é papel couché. Está engraçado, está bem paginado. Digamos que está aqui um livro com cabeça, tronco e membros. Dou-te os parabéns a ti e a quem te ajudou neste projeto. Muito obrigado. E no próximo livro acho que deves falar com a repórter editora. Ainda não sei como é que vai ser. Isso ainda está... Portanto, é o primeiro livro, certo? É o primeiro livro. Já tens matéria para o próximo? Ou só ideias? Teria matéria para construir um. É porque depois o bichinho fica, a gente depois quer mais e mais e mais, não é? Mas para já estou focado neste. Claro. Portanto, tu lançaste o livro em Portugal? Oficialmente lancei. Onde, como e quando? Foi em outubro do ano passado, quase no fim do mês. Na minha freguesia, em Silvares, em Guimarães. Tive a amabilidade do Presidente da Junta me ter cedido o espaço da Junta para lançar oficialmente o livro. Foi bem recebido, tive bastantes pessoas lá. Entretanto, o livro também está disponível comigo, mas está disponível através da FNAC, da VOC, da Bertrand, Correios, Livraria Martins em Lisboa. Está num site de livros no Brasil também, está à venda no Brasil também, no site da Atlantic Books, do grupo editorial. E pronto, foi a melhor oportunidade que eu tive, foi ali naquela altura de outubro. Era para ser uma semana ou duas mais cedo, não foi possível, mas... Como autor, sabes como controlar as vendas desses livros? Sei. Ou poderá haver alguma máfia das editoras vender milhares e tu não saberes? Não, eu tenho acesso a uma conta só minha. O livro é um livro registado, eu tenho o ISPG, está registado e então todas as vendas vão diretas para a página do autor, do qual só eu tenho acesso. Portanto, não há fuga. Não. Antigamente havia a máfia das editoras. Sim, agora sim, não sim, há? Sim. Não. Pelo menos. É pouco provável, mas. Pelo menos tanto quanto eu saiba, não. É pouco provável. Eu, por exemplo, meti um livro à venda num site dos que mais vende, não é? Não quero agora estar a dizer o nome, mas resultados não vejo. E eu garanto que já foram vendidos milhares. Isso já não posso dizer nada. Eu da minha parte sei. Sim, pronto. Para adquirires, para teres, por exemplo, 100 livros, imagina que tu tens venda para 1000 livros. Tens que os pagar? Não, eu paguei um pacote inicial. 20, 30, 50 ou 100 livros? Neste caso até foram 250 livros. 250 livros. Ou seja, paguei o pacote inicial, com direito a publicidade, com direito a um pequeno spot publicitário,
na televisão, uma série de coisas. Esses livros são meus. A partir daí, se quiseres mais, tens que adquirir. Se eu quiser mais para mim, tenho que lhes pedir para me mandarem. Tudo o resto está à venda nas grandes livrarias. Mas esses que te mandam tens que pagar. A partir daí já não. A partir desse valor já não pagas? Não. Se tu vendesse 100 mil, vão-te dar os livros grátis. Sim. E se ultrapassar o contrato, falava que se ultrapassasse agora não sei dizer ao certo o número de vendas, mas a partir de um X número de vendas, se quisesse amanhã editar um outro livro, seria totalmente Porque gratuito. nessas vendas que tu possas fazer, tem que reverter algum para eles também. Desses que eu tenho comigo, não. Mas os que vêm a seguir? Os que vêm a seguir, eu tenho a minha porcentagem. Estes têm a deles. Portanto, aí já bate certo. Senão eles também não controlavam, nem eles nem tu. Ainda bem que melhorou. Porque outros autores disseram-me o contrário, por isso é que eu estou a trazer esta entrevista, para saber mais. Podia fazer em privado, mas assim outros autores também vão ouvir. É importante, não achas? A Atlantic Books é um grupo editorial muito grande, que tem várias editoras dentro, uma delas é a Chiado, por exemplo, que se dedica mais ao romance. A minha é a primeira capítulo, que se dedica mais à poesia e à prosa. E existem umas 5 ou 6 editoras dentro do grupo editorial, quase todas as editoras bastante conhecidas, que trabalham cada uma na sua área. É um grupo internacional, o Atlantic Books é um grupo internacional, e que depois trabalha com outras editoras, como no Brasil trabalha com o Independente, por exemplo, não é? Amanhã talvez em Espanha, porque eles também estão a trabalhar em Espanha. Foi por isso que, mediante depois também o contrato que assinamos, também deu uma certa segurança. Bom, esta conversa vem na sequência de outras entrevistas que eu fiz. Por exemplo, eu lembro-me de uma senhora que adquiriu 100 livros, ela disse: eu vou desistir de ser autora porque estou a pagar a minha própria intelectualidade. Quer dizer, eu faço os livros e ainda tenho que pagar. Quando eles vão ganhar dinheiro com o meu livro online, eu não vou ter controle. E isso é verdade, porque passou-se com um livro meu, é por isso que eu tenho 7 livros, só lá tenho um e não tenho esperança de lá meter mais nenhum. Não tenho interesse. Exato. Porquê? Porque eu sei do passado de outras pessoas. Agora, com isto que me disseste, se calhar vou pensar melhor, vou ver se posso, se devo ou não fazer. Eu tenho uma área de autor onde eu controlo as vendas de livros físicos e livros online. Ok, isso é bom. É bom porque, como eu disse, tinha uma ideia errada. Inclusive vem lá o nome da pessoa que o comprou, especialmente quando o comprou online. Ok. Vem lá estipulado. Espetacular. Fiquei super satisfeito com esta informação. Bom, qual é a mensagem que tu deixas para os teus subscritores, para os teus seguidores, para os teus amigos, para um desconhecido que venha a ler o livro, sobre esta nesga de Altânias? Sobre a nesga de Altânias, que façam muito bom proveito, que em alguma, como em alguma vírgula, em algum ponto final, em algum ponto de exclamação, se sintam felizes e contentes por me estar a ler. Estou à espera que concordem com tudo que está aqui escrito, mas se não concordarem, que me digam. Se concordarem com tudo, que me digam. Se concordarem com uma parte sim e outra parte não, que me digam. Sempre de uma forma construtiva. E assim a gente conversa, assim a gente pensa, e a gente evolui. Peço às pessoas que, além de lerem o meu livro, que leiam muito boas obras. Uma pessoa que lê é uma pessoa que nunca será sozinha na vida. Um livro sem autor, ou autor sem livro, não são um sem o outro. Carlos Ferreira, foi um gosto estar contigo com esta entrevista na Repórter X Editora. O prazer foi todo meu. Até uma próxima. Sucesso. Obrigado.